por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo 1, eu quero ler somente o versículo 6. Vocês estão acostumados aqui na igreja a pregar de forma expositiva. E hoje, raras vezes eu faço isso, que é pregar temático. E hoje eu vou pregar justamente assim, temático. Qual que é a diferença? Explicando. O expositivo, eu tenho que pegar esse texto e fazer uma exposição dele, advindo do contexto, do que o livro quer dizer, qual foi a intenção do escritor, do escritor do livro, que foi Paulo, por que ele escreveu, para quem que ele escreveu. Então, uma exposição traz pormenores de tudo isso, tá certo? Agora, temática, como eu vou pregar hoje, eu não vou ficar preso a esse texto, eu vou correr na Bíblia, falando sobre o tema reavivados. Esse é o tema da mensagem hoje, reavivados. Diz assim o texto, 3, 2, 1. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Vê se tem outra tradução que tem reavives aí. Coloca aí. Acho que a King James deve estar assim. Aí, vamos ler de novo? 3, 2, 1. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Amém? Ocupe o seu assento, exaltando a Jesus. Na caminhada cristã, é sempre necessário vivermos uma renovação espiritual. Visto que estamos numa constante luta contra 3 terríveis inimigos, a saber, nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o mundo e nós lutamos contra Satanás e as suas entidades malignas, que querem fazer o que contra nós? Querem nos desanimar, querem nos enfraquecer, querem nos esfriar espiritualmente, enfim, e tragar a nossa fé. Contra a carne, requer-se o quê? Vigilância e oração. Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Quando ele diz que a carne é fraca, ele está dizendo que o homem, por si só, ele é fraco, e ele não resiste uma luta, ele não resiste uma tentação. E aqui requer-se, para se vencer a carne, se requer o quê? Justamente o que Jesus falou, vigilância e oração. O que é vigilância? Você está acordado, você está atento, vendo os movimentos que o inimigo está fazendo para tentar armar uma situação contra você, ou um sentimento que vem no teu coração contrário à vontade de Deus. Você já reparou certos tipos de sentimentos e pensamentos que têm vindo no seu coração? Muitas vezes surge o ódio, muitas vezes surge o desânimo. Então esses sentimentos você tem que analisar. Por quê? Para que você não seja vencido por eles e etc. Então contra esta carne, porque a carne ela vem justamente para nos tirar todo o nosso vigor e força e toda a nossa espiritualidade em servir ao Senhor e nos levar justamente para contrário à vontade de Deus, para que nós não vivamos de acordo com o que Deus quer que nós vivamos, porque a vontade de Deus é que nós venhamos a louvá-lo, que nós venhamos a orar, que nós venhamos a jejuar, que nós venhamos a ser sempre presentes em cultuar o Senhor. Essa é a vontade de Deus, mas a carne é totalmente ao contrário. A carne não quer que você ore, não quer que você louve, não quer que você jejue, não quer que você tenha intimidade com as Escrituras. Então esse é o inimigo a ser vencido. Tem essa batalha. E como se vence a luta contra o mundo? É através da perseverança. E o que é o mundo? O mundo é o sistema corrompido e regido por Satanás que luta contra nós. É por isso que você sofre perseguições, é por isso que você sofre ataques na mente, setas malignas, dardos. Você sofre com situações na área da sua saúde, portas se fecham. Essas são a luta que o mundo vem impor contra nós. Como Jesus falou, no mundo tereis aflições. E para se vencer as aflições, as tribulações que esse mundo quer nos colocar, é somente na perseverança. Como diz em Romanos 12, 12, perseverai na tribulação.
Então, ou seja, ou perseverante, né, na tribulação. E o que é perseverança? Essa palavra eu tenho falado intencionalmente aqui em várias pregações, várias vezes o sentido dela no grego, que é hipomoné, e tem um sentido do quê? De estabilidade, constância. É a característica de uma pessoa que está caminhando e não deixa de honrar a Cristo, nem perde o seu fervor espiritual, mesmo diante das maiores aflições e dificuldades. Então, isso é perseverança, porque a pessoa vai sendo atacada na saúde, vai sofrendo uma perseguição, às vezes no trabalho, às vezes de um vizinho, às vezes sei lá de quem, de qualquer ângulo que seja, e isso vai causando o quê? Um certo desgaste emocional, um desgaste físico. Então isso quer sugar também a sua espiritualidade, o seu fervor espiritual. E o terceiro inimigo, conforme já disse, e como nós devemos lutar contra ele, que é Satanás e os demônios, requer-se de nós resistência. A Bíblia diz a respeito da tentação que nós temos que fugir da aparência do mal. Mas agora, na batalha contra o mundo, nós perseveramos. Agora, na batalha contra o inimigo, nós não podemos fugir. Nós não podemos dar as costas, até porque quando você olha na armadura do soldado de Deus, que Paulo descreve, o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingindo os lombos com a verdade, calçado os pés e com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e também a espada do Espírito, você vê que ele não faz referência nenhuma à arma nas costas. E por que ele não faz referência? Porque ele está em vista que o soldado de Deus jamais dará as costas para a batalha. E por quê? Porque contra o inimigo você não pode dar as costas, você tem que fazer o quê? Resistência. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, que é se submeter a Deus, se submeter à palavra de Deus, e aí você faz resistência ao diabo, e assim ele vai fugir de vós. E o que é resistência? É você fazer guerra. Porque a palavra resistir ali que Tiago usa é um termo militar que fala de um povo aparelhado, preparado para confrontar em uma guerra. Então veja só que coisa tremenda. Então nesse processo, por que nós precisamos da renovação? Porque nós lutamos contra a carne e precisa de vigilância e oração. Por que nós precisamos de renovação? Porque lutamos contra o mundo e precisamos de perseverança. Por que precisamos de renovação espiritual? Porque lutamos contra o diabo e os seus demônios e precisamos ter resistência. Louvado seja o nome do Senhor. Agora perceba que em Atos capítulo de número 2, conforme esse texto, que é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada e um dos mais importantes, em Atos 2, do 1 ao 4, quando fala que se cumpriu o dia de Pentecostes, e de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam reunidos e assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, e o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali eles foram avivados, mas decorrente do capítulo 2, agora posteriormente chegamos no capítulo 4, e eles estão enfrentando uma nova luta, uma nova batalha, estão sendo ameaçados pelos homens que queriam silenciar a voz profética, a palavra de Deus na boca e nos lábios dos servos de Deus. E o que eles fizeram? Se reuniram em oração, e o texto diz que, tendo eles orado, moveu o lugar onde estavam, e novamente todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, eles foram avivados. Em Atos 4, foram reavivados. Eles tornaram a receber vida. Por que eles tiveram que tornar a receber vida? Porque nesse processo da batalha que nós estamos, requer-se a renovação espiritual. O problema que está acontecendo é que frente à oposição que muitos estão vivendo, estão lutando contra a carne, lutando contra o mundo, lutando contra Satanás, não buscam renovação espiritual. Acham que porque um dia recebeu o poder de Deus, está bom, está tranquilo. Veja, Atos 2, receberam o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Em Atos 4 se faz necessária uma renovação.
Não passou muitos dias, não passou um capítulo só, já no outro está precisando ser renovado. Entende? É por isso que a Bíblia diz que o processo de renovação na vida cristã, como que é? Ele é diário. A Bíblia diz que o nosso homem exterior, ele vai se desgastando, ele vai se deteriorando. Todavia, o nosso homem interior, ele faz o quê? Se renova dia após dia, dia após dia. Ok? Paulo, ele diz que para o nosso interior é dado nova força e vigor, isto é, renovação diária. Ontem estivemos aqui no sábado do mover do Espírito Santo, foi uma bênção, mas o que foi para ontem não serve para hoje. Hoje é uma outra história, hoje é um outro mover, hoje é uma outra operação, hoje é uma outra direção, e isso vai nos fazendo o quê? Vivendo esse processo de renovação espiritual. É como disse Isaías, que declara: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão, correrão e não se fadigarão. Então perceba, a pessoa que vai sofrendo os ataques, as pessoas que vai sofrendo as tentações, a pessoa que vai sofrendo as situações da vida que o inimigo vai lançando, se você não buscar renovação, você vai ficando pelo caminho. Daqui a pouco, você que tinha costume de orar 1 hora por dia, não vai orar nada, porque a carne já está te vencendo. Daqui a pouco, você tinha um hábito de congregar na semana, todos os dias, daqui a pouco vai escolher culto, vai vir um sim, outro não. Por quê? Porque a carne ela vai ganhando espaço pouco a pouco, o mundo vai frustrando cada vez mais, o mundo vai nos atraindo, vai colocando os prazeres dessa vida, vai colocando as facilidades dessa vida, vai tentando distorcer a nossa visão, vai mudando a nossa visão, mas a nossa cosmovisão, o nosso modo de ver o mundo, não é segundo o próprio mundo, é segundo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que viver essa renovação. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz o quê? Ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Então, para que a pessoa possa experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, requer-se o quê? Uma mente renovada. Há quem diga, e eu acredito, que a velhice está aqui na mente. Quando é que a velhice chega na vida de uma pessoa? É na mente. Às vezes vocês olham e dizem, que eu falo aqui brincando, mas eu estou falando sério, porque eu tenho uma idade e eu me sinto como se eu tivesse 15 anos mais novo. É assim que a minha mente fala para mim, porque eu me cuido diariamente, procuro viver esta renovação. Os anos vão passando, mas parece que só passa fisicamente, mas espiritualmente eu sinto o renovo de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Então não seja conduzido pelo seu homem exterior, deixa o teu homem interior ser renovado pela presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Agora veja só, conforme eu disse que a pregação é temática, eu só vou ficar nessa palavra que Paulo disse a Timóteo. Ele diz: despertes, reavives. E a palavra aqui, reavives, é o verbo anadzopirel do grego, que significa colocar fogo, reacender, manter vivo a chama, o fogo, reavivar, se tornar uma pessoa fervorosa. Então Deus quer que você, que eu, colocamos fogo, que nós venhamos manter este fogo, que nós venhamos fazer com que essa chama venha aumentar. Pois bem, Deus é quem nos dá o fogo, Deus é quem acende o fogo, mas agora a responsabilidade de manter o fogo aceso é nossa.
Deus não vai acender o que Ele já acendeu. Deus, Ele só vai nos dar graça para manter a chama acesa. E quando é que a chama foi acesa? Em Atos capítulo 2, a partir daquele dia, a chama foi acesa. E agora, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua, de manter essa chama acesa. Quem vai manter a chama? O fervor espiritual. Dá um pouquinho mais de som para mim, por favor. Agora perceba aqui comigo, porque você sabe que no Antigo Testamento, vamos usar um texto de lá também, fala que Deus falou para o povo oferecer o sacrifício, mas o primeiro sacrifício não foi o povo que acendeu, o povo só fez como Elias naqueles dias, né? Ele pegou, preparou ali o altar e colocou o holocausto, e a Bíblia diz que o fogo de Deus é que desceu naquele sacrifício. E agora Deus ordenou para o povo fazer o quê? Todos os dias, à tarde e pela manhã, vinha o sacerdote, pegava o animal, cortava o animal, acendia lá o braseiro e o fogo pegava. Acabava ali, ia passando a noite, ao entardecer, chegava pela manhã. O que o sacerdote tinha que fazer? Limpava o quê? A cinza. Ele tirava aquela cinza, trocava o sacrifício, colocava um novo sacrifício e o fogo se mantinha aceso. É por isso que o texto diz: e o fogo continuamente queimará no altar e não se apagará. Nesta noite Deus está bradando ao meu coração e está dizendo: eu vou arrancar muitas cinzas dos altares, vou soprar esta cinza velha, vou sacudir essa cinza velha, e vai ter um novo sacrifício nesse altar, e o fogo vai pegar, o fogo vai pegar. Aleluia, porque tem pessoa que vive daquilo que um dia já fez. Isso é sacrifício velho. Um dia eu orei, um dia eu consagrei, um dia eu busquei. E você só está nessa reserva aí. Tu já queimou toda a reserva desse banco espiritual que tu semeou. É tempo de colocar uma nova lenha na presença desse Deus maravilhoso. E volto a dizer de novo: Deus vai arrancar essa cinza velha e vai colocar esse sacrifício novo, aleluia, porque o fogo vai pegar, o fogo vai manter aceso, ok? A Bíblia, e o sentido aqui no caso de despertar, no caso reavivar, o sentido é despertar para uma nova vida e vigor espiritual, e é o que Deus quer promover em nós essa noite. Deus quer ministrar uma nova vida no sentido espiritual, tá bom? De novidade e também vigor espiritual. Deus quer nos dar uma nova energia, nos dar, sabe, aquela carga naquela bateria, colocar uma injeção de ânimo, uma boa de uma vitamina e nos levantar novamente. Você dizer: eu estou pronto para queimar na presença de Deus de novo, porque a coisa mais linda que tem é um crente que queima na presença do Senhor. É um crente que passa os dias, passa os meses, passa as horas, passa os anos, e ele continua queimando na presença de Deus. Glória a Deus. Não existe coisa mais linda do que alguém que canta, mas que canta queimando na presença de Deus. Alguém que prega, mas prega queimando na presença de Deus. Alguém que cultua, mas cultua queimando na presença de Deus. Alguém que caminha para o culto, mas caminha ardendo em chamas, porque está escrito: não seja vagaroso no cuidado, mas seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Quantos desejam viver este fervor espiritual? Quantos desejam queimar na presença de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar aqui brevemente. Esse verbo reviver aparece algumas vezes nas Escrituras, e eu vou citar alguma aí, você me acompanha por gentileza. Por exemplo, em Gênesis capítulo 45, versículo 26 e 27. Você sabe que deram uma notícia para Jacó,
a notícia dos filhos, deram caluniosa, é claro, falaram, seu filho José está aqui, a túnica dele, reconhece? Ele falou, e estava molhada no sangue. Ele deduziu, entendeu que o filho dele tinha morrido, devorado por uma besta selvagem, uma fera, e Jacó ficou com isso por mais de 20 anos na cabeça, o meu filho estava morto. E o que era José? José era um sonho de Jacó, era um sonho. Agora, por causa ali daquela notícia, e qual é a notícia? O seu sonho, ou o seu Jacó, está morto. Quando falaram que José estava morto, é a mesma coisa de dizer, o seu sonho está morto. E aí de repente passa os dias, passa os meses, passa os anos, e Jacó já estava acentuado no coração, meu filho está morto. Ele se acostumou a viver naquele ambiente, sem o filho dele, sem sonhar. Só que aí um dia, alguém chega na casa dele e vê umas carruagens, e os filhos pegam e dizem, esse versículo, eles disseram a Jacó, José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, ou seja, a outra tradução volta a ela, desmaiou, o coração dele é como se desse uma parada, ele parou assim, caiu, e ficou tão emocionado, tão impactado com a notícia, porque o texto diz, porque não os acreditava. Veja, José está ouvindo que o sonho dele está vivo, e ele está, detalhe, vivendo esse sonho. E por ele saber que o sonho está vivo, olha o que aconteceu com ele. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, olha lá a palavra, reviveu o espírito de Jacó. Olha só como Jacó foi reavivado, a saber que o sonho estava vivo. Existem pessoas que têm passado lutas, até mesmo ministeriais, lutas consigo mesmo, luta dentro da sua casa. Você sonhou, você planejou, você arquitetou, e você falou vai ser assim, assado e assado. Você sonhou com aquela faculdade, e você foi lá sonhando, de repente parece que não saiu como você imaginou, aleluia, e parece que esse sonho está morto. Mas aí vem Deus aqui nessa noite, e manda eu dizer para alguém, o sonho não está morto, o sonho está mais vivo do que nunca. E nesse tempo que você estava pensando que o sonho estava morto, o sonho só estava ganhando força, só estava crescendo, porque Deus é que controla a história, Deus é que tem o controle da história em suas mãos. E eu quero dizer e profetizar aqui para pessoas, você vai ver sim o sonho da sua família se cumprindo, você vai ver o sonho de você ver toda a tua família servindo ao Senhor. E quando você vê o teu marido, a tua esposa, os teus filhos profetizando, dando lugar, sendo crente, você vai ficar que nem Jacó, vai ficar impactado, e Deus vai trazer renovação de sonhos. Só quem crê aqui nessa noite que o Deus de Israel, o Deus dessa igreja ainda realiza sonhos, Deus vai te fazer sonhar. Diga bem forte, o sonho não morreu. Aleluia, aleluia, o sonho não está morto. Agora eu quero que você imagina isso comigo, eu quero que você visualiza, porque coisa boa é sonhar, e sonhar de olhos abertos, viu, irmão? Sonha, continua sonhando, não perca a visão do seu sonho, porque às vezes você olha a tua realidade de hoje, parece que é totalmente contrária, é do avesso ao que você sonhou, ao que Deus planejou. Mas eu digo para você, ainda que pareça estar morto, não está morto. Deus está trabalhando, e quando Ele manifestar a realidade do sonho, vai ser para impactar a sua vida, vai corebachese catachai, vai custar de você acreditar. Quando acontecer o que Deus falou, aquilo que você sonhou, a hora que você olhar, vai ficar que nem Jacó, vai ficar impactado e vai dizer, não é possível que isso está me acontecendo. Vai reviver, vai reviver.
Calabandecovassúria. Os sonhos, além de trazer impacto, eles trazem vida espiritual. Deus hoje está desengavetando. Há pessoas que pararam de sonhar, estão dizendo: eu estou velho para sonhar, eu estou fora da idade para sonhar, eu sou pequeno demais para sonhar. Mas para sonhar não tem idade, para sonhar basta ser cheio do Espírito Santo, porque nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os seres humanos, sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas, eles vão profetizar, e os jovens vão ter visões, e os anciãos sonharão. Sonho é obra do Espírito, sonho é obra de Deus, sonho vem do céu. Eba, se quer, eba, súria. Comece a visualizar agora. Eu gostaria que você começasse a visualizar. Aleluia, você já vem vendo aquele sonho de Deus na sua vida. Você vai contrariar hoje a sua expectativa contrária. Como? Acreditando nesse Deus que realiza sonhos. Há pessoas, eu estou certo do que estou dizendo aqui no Senhor. Há pessoas que entraram aqui, estão como Jacó. Eu já coloquei um basta nesse sonho, mas o Espírito Santo me enviou aqui nesta noite para dizer: tu não vai pôr um ponto final, porque só há uma vírgula, só há uma pausa nesse negócio. O sonho vive. Glória a Deus. O segundo momento em que essa palavra, esse verbo reviver, ele aparece na Bíblia, é em Juízes capítulo 15, versículo 14 em diante. A Bíblia diz que agora vieram os filisteus e Sansão estava amarrado, conforme nós vemos aí no versículo 14. E aí saíram ao encontro os filisteus ali de Sansão, jubilando, como que dizendo: derrotamos ele. E por que eles estão dizendo derrotamos ele? Porque Sansão estava amarrado, as mãos dele estavam presas, as mãos dele estavam atadas. Quem um dia já se viveu numa situação dessa e falou: eu não tenho o que fazer, eu estou de mãos atadas? Quem já viveu? Aqui a maioria, eu acredito, se não dizer 100%, 99% já deve ter vivido isso. Você fala: meu Deus, eu estou de mão atada, não sei o que fazer. E agora é assim que Sansão estava. Mas a Bíblia tem um porém, olha lá: porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou, mas agarrou Sansão, tomou as faculdades mentais, psicológicas, físicas dele, e ali o que aconteceu? As cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, meu Deus, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos, porque quando a presença do Espírito Santo nos toma, é só amarração que é desfeita, é só nó que é desfeito, é só laço que é desfeito. E essa noite Deus preparou para isso. Deus vai se apoderar da tua mente, o Espírito Santo vai se apoderar do teu coração. Eu vou falar, o Espírito Santo vai se apoderar da tua alma, do teu corpo, do teu espírito. Pastor, o que vai acontecer? As amarras vão cair hoje. Essas amarras das tuas mãos vão ser desfeitas. Eita, camacia, coremasse, recoregavassúria. A presença de Deus hoje vai desatar nós, vai desatar amarrações. Se o inimigo estava jubilando, dizendo: agora peguei ele, agora destruí a casa dele, agora acabei com a fé dele, agora destruí com a chamada dele, agora fali com o casamento dele. Toma essa, o Espírito do Senhor já está aqui, e o Espírito requebra colossia, o Espírito vai fazer essas amarrações, vão se desfazer. Por favor, ajunta as duas mãos. Eu estou sendo profeta aqui, eu não estou sendo menino. Ajunta as duas mãos assim. E agora você vai fazer como eu. Olha para mim e vai falar, repetir o que eu estou falando. Em nome de Jesus, pela presença do Espírito, todas as amarras estão sendo desfeitas agora.
Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Adore até que baixe a canta, lebaixanda. Pode ver a leveza que você está agora. Deus te livra dessa amarra emocional. Deus te livra dessa amarra psicológica. Deus te livra dessa amarra ministerial. Camacia, como um sore que plofou. E agora a Bíblia diz que o Espírito vem sobre ele, aquelas amarras saem, e agora o Espírito Santo capacita ele com poder. Veio 1000 inimigos, 1000 filisteus, e ele com a queixada fresca de jumenta, bateu todos eles, porque no poder do Espírito, as amarras não só são desfeitas para você fazer a obra, para você caminhar, mas ainda há uma capacidade de poder para você vencer os inimigos. Agora eu digo para você, olha a desvantagem, 1000 inimigos contra um homem, é uma desvantagem descomunal, mas o crente cheio do Espírito Santo, ele vence grandes batalhas. Eu vou dizer de novo, o crente cheio do Espírito Santo, ele vence grandes guerras. Recebe essa força aí agora. Recebe essa força, porque você vai ver 1000 cair do teu lado, 10.000 da tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. No versículo de número 18, agora imagine, olha lá o mistério da renovação aí, ó. Versículo 18, o texto diz, olha só, que depois, imagine ele com a batalha contra 1000 pessoas, e ele ali guerreando, derruba um, derruba outro, é como você, vai lutando, derruba o problema na saúde, derruba a frieza espiritual, você vai lutando, aí vai caindo. Só que aí o que acontece? O texto diz que de tanto que ele lutou, olha só, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação, morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão desses homens sem aliança com Deus, sem aliança contigo, incircuncisos. Escute só, olha o que ele está dizendo, como tivesse grande sede, clamou. Então quem tem sede? Veja, venceu uma grande batalha, e depois de vencer uma grande batalha, estava precisando do quê? De uma renovação. E quem tem sede pela renovação faz o quê? Clama. Só quem tem sede clama. Só quem tem sede vai na fonte. Aleluia. O problema é que muitos estão perdendo a sede. Perdeu a sede, como que vai viver a renovação? Agora ele está com sede e ele clama ao Senhor, porque está com sede. E aí o que diz a Bíblia? O versículo de número 19, o texto diz, então o Senhor fendeu a rocha, fendeu a caverna é algo duro, ou seja, Deus da dureza tirou a vida, está vendo só? Que estava em Leí, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu. Imagina Sansão estirado no chão, Senhor, morrerei, e a única força que ele tinha foi para clamar, e estava caído, deitado, e quando ele clama, onde a água vem? Ó, cai direto na boca dele. A água começou a descer, é o que Jesus falou em João 7,37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse, quem tem sede, não é para todos, quem tem sede, venha a mim e beba. É para quem? É para quem tem sede, é para quem quer vir beber. Eu vou dizer, não é para todos. Quem tem sede, venha a mim e beba, porque está escrito, rios de água viva
fluirão do seu ventre. É a presença do Espírito Santo trazendo renovação. Sabe por quê? Porque em Isaías 32:15 também está escrito: espere que até que lá do alto sobrevenha o Espírito do Senhor, e o teu deserto, terra seca, será transformado em um lugar frutífero e florido. Isaías 44:3 está escrito: derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito. Levante as duas mãos para os céus. E eu vou dar 30 segundos só para quem tem sede e quer beber da água do Senhor, da água do Espírito, da água da renovação. Busque a face de Deus agora. Busque a face de Deus com as suas palavras e diga: Deus, me dá água para beber. Eu estou com sede. Renova-me. Não me deixa morrer. Não me deixa desfalecer. Hoje é noite de renova. Ah, meu Deus. Eita Deus. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus mata a sede de vida, de fervor espiritual daquele que de fato busca e clama. Uma terceira vez que essa palavra ela aparece no contexto bíblico está em 1 Reis, a palavra reviver, o verbo, né? 1 Reis 17, 22 ao 24. Isso aqui é muito lindo, gente. Estava o profeta na casa de uma viúva, lá em Sarepta. O tempo realmente era de seca. E o profeta chegou naquela casa. Deus usou ele para fazer um mover ali dentro daquela casa, para suprir aquela casa. E de repente, no meio daquela seca, o filho morreu. No meio da seca, o filho morre. E aquela mulher diz: profeta, tu veio até aqui para trazer à memória o meu pecado. Ela achou que o filho morreu por causa de algum pecado que ela tinha cometido. Havia algo no coração dela que fazia com que a consciência lhe acusava. E ela estava achando que o filho morreu por causa do pecado. E aí o profeta faz o quê? Pega o menino e o texto diz que ele leva lá para o quarto alto e ora. Deita sobre o menino 3 vezes. E ali aquece o menino em oração. E aí é o que o texto diz: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aí olha só o que a mulher agora disse: e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Veja, Elias pega o menino morto, leva para o quarto alto em oração e traz o menino vivo. Toda causa que está morta, sendo levada em oração, tu vai descer da oração com a causa viva nas mãos do Senhor. No quarto da oração, aleluia, é o lugar onde coisas mortas ressuscitam. E agora veja: e deu a sua mãe, e disse Elias: vês aí o teu filho, ele vive. O versículo 24 ainda. Então a mulher disse a Elias: nisso conheça agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Sabe o que eu entendo com isso aqui, minha gente querida? Homem e mulher de Deus que transmitem vida, se faz na oração. Se faz na oração. Entenda uma coisa. Hoje em dia está difícil de nós vermos formação de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. Hoje as pessoas, não estou dizendo que é errado, hoje as pessoas, e devem fazer isso, né? Procuram uma formação acadêmica, e quantas mais você puder ter, melhor, tá? Não estou fazendo nenhuma censura contra estudar, jamais. Pelo contrário, a gente incentiva. Mas as pessoas buscam graduação de todas as formas, mas parece que está ficando escasso aqueles que querem se graduar espiritualmente. Hoje se dedica tempo para tanta coisa, mas parece que o nosso tempo para oração é tão escasso. E como é que se forma um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus? É no quarto da oração, é na sua vida de oração. É ali que se forma um homem e uma mulher de Deus. E toda pessoa que está envolvida com a oração, dele só transmite vida. A vida de Deus está nele, e ele por onde passa, ele deixa marcas de vida.
Ok? Então, olha só que coisa maravilhosa. Essa é a causa de os discípulos pedirem a Jesus em Lucas 11:3, Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque Jesus é o modelo do que é ser um homem de Deus. Ele entrava na comunhão com o Pai em oração, ele saía daquele período de oração e ia abençoar pessoas, pregava o evangelho, estendia a mão para libertar, estendia a mão para curar, estendia a mão para alimentar a multidão, multiplicando pães e peixes. Ele vinha caminhando por sobre as águas. Depois da oração, ele desceu andando por cima das águas ali. Por quê? Porque vinha da oração. E Jesus é modelo do que é ser homem de Deus, porque quando nós estamos em oração, Deus vai formando a nossa vida, nos forjando como homem e mulher de Deus. E para se formar um homem e uma mulher de Deus, eu ouvi isso num livro que eu li, eu esqueci o nome, por isso que eu não vou falar do livro, e eu ouvi assim, para salvar uma alma, requer um segundo, Deus salva, numa fração de segundo, de momento Deus salva, como salvou o ladrão lá na cruz, mas para formar um homem de Deus, muitas vezes leva uma vida inteira, Quanto tempo você acha que Deus demorou para formar Abraão como um amigo? Depois de mais de 25 anos de caminhada, porque quantos anos você acha que Isaac tinha quando ele levou para ser sacrificado? Ele tinha no mínimo ali 12 anos, no mínimo, eu estou falando por baixo. 25 anos Abraão esperou ele, tá certo? Para ele nascer. Agora Isaac, naquele momento do sacrifício, eu estou dizendo, ele tinha no mínimo, alguns teólogos chegam a dizer que ele tinha 18, enfim, mas é no mínimo, eu estou colocando por baixo do baixo, 12 anos, se você colocar 12 mais 25, 37. Olha só, depois de 37 anos de caminhada, eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando do pai Abraão. Aí ele chega no monte, Deus pede o filho, como todos nós sabemos, a hora que ele vai estender, ele fala, agora sei, pera lá. Depois de 37 anos que o senhor sabe? Você está entendendo? Deus sabe de tudo, né? Desde o começo, mas eu estou dizendo, Ele revelando para nós. Está mostrando para nós, agora eu estou te mostrando, agora sim você é um homem de Deus. Depois de 37 anos de caminhada, Deus está dizendo, agora sim, você é um homem de Deus. Porque você estava disposto a dar o que você mais amava por amor a mim. E o que é um homem de Deus? Ele ama a Deus. Quando eu falo homem agora, eu não estou falando de gênero masculino e feminino, eu estou falando criação de Deus, então é homem e mulher. Então, olha só que coisa extraordinária. Um homem de Deus, ele zela pela a pessoa de Deus mais do que tudo. Não existe nada mais importante para uma pessoa de Deus do que o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu digo para os irmãos, eu faço parte de uma geração de jovens que desejavam, por isso que eu tenho esse pensamento, essa formação, porque eu vivi no meio de pessoas que viviam assim sonhando e diziam, eu quero ver a glória de Deus, eu quero contemplar Deus curando, Deus batizando com o Espírito Santo, Deus ressuscitando mortos. Então, meu Deus, cadê esses homens de Deus que crê que o paralítico anda, que crê que o cego enxerga, que crê que a pessoa problemática, Deus pode transformar a vida dela ainda? Cadê os homens e as mulheres de Deus? Aleluia, que ainda vão para a oração simplesmente por isso. Eu quero Deus, eu quero comunhão com Deus, eu quero a presença de Deus. Que Deus levante em nosso meio. Outra ocasião que esta palavra aparece em 2 Reis, vamos lá, 2 Reis 13, 21, quando fala que um homem, olha só, estavam numa guerra, Eliseu tinha sido enterrado em uma localidade, e aí um homem na guerra morreu, a Bíblia não fala quem é, o nome de quem que é, e simplesmente diz que ele morreu. E aí quando ele caiu na tumba de Eliseu e tocou nos ossos de Eliseu, o homem morto, o que aconteceu com o homem? Reviveu, ressuscitou. Tocando os ossos de Eliseu, reviveu. Irmão, tem até osso de profeta que está fazendo mais do que a gente. Meu Deus, eu me sinto até envergonhado comigo mesmo, lendo uma palavra dessa. Então veja, o profeta tinha tanta unção que até nos ossos tinha unção de Deus na vida. Agora você vê,
Eliseu, até o tutano, pastor. Agora veja, Elias, o que Elias fez? Elias transferiu o que tinha, ele passou para Eliseu o que tinha, mas Eliseu falou, mas tem um adendo aí, eu não quero só o que você tem, eu quero um pouco a mais, me dá uma porção dobrada desse mistério. Ele foi mais além, e ali Deus derramou, ali uma autoridade, um poder espiritual, em dobro na vida de Eliseu. E sabe qual é o mistério? Por que havia unção nos ossos de Eliseu? Sabe por quê? Porque Eliseu morreu com toda a unção. Ele não derramou em ninguém. Porque veja, Elias transferiu para Eliseu. Agora vê se Eliseu transferiu para alguém. Não transferiu. Por quê? Porque o homem que era para ele transferir foi ganancioso, Geazi. Geazi, que era para estar na brecha, era para ele receber, o Marcel, pelo menos uma porção tripla, mas ele abriu mão da porção tripla por causa das riquezas dessa terra, das ganâncias dessa vida, dos prazeres do mundo. Quanta gente trocando ministério, trocando a unção de Deus por uma noitada, por uma ficada, por uma balada, entende? Não troque o precioso, não troque aquilo que não tem preço, mas tem um grande valor, que é a unção de Deus, a presença do Senhor por nada, aleluia. E aí qual que é o mistério? Deus tem que levantar neste tempo meus irmãos, Deus tem que levantar referência, e nós estamos orando de noite, pedindo para Deus essa bênção, que Deus faça isso conosco, porque nós ouvimos falar dos testemunhos, que nem nós temos nosso pastor presidente, homem de Deus, pastor Dejaí, já colocou a mão em pessoas que não tinham, era 2 buracos na bola do olho, colocou os 2 dedos lá e cresceu o olho na hora, apareceu o olho. Ele já orou, mortos ressuscitaram. Glória a Deus, é uma referência para nós. Se ouve do saudoso missionário Davi Miranda, o senhor conhece muito bem, um homem de oração, que a gente já viu em cultos lá na sede, no grande templo, 120 paralíticos levantar em uma cruzada fazendo, a pessoa no meio de uma multidão numa cruzada. Outro dia morreu em público assim, morreu, imagine, milhares de pessoas, e uma delas morreu, e trouxeram para ele, e ele pegou e falou, igreja, aquela voz dele, igreja, estende a mão, e ele começou a orar aquela oração de criança, uma oração tão simples, e colocou a mão no peito do homem, começou a orar, Senhor meu Deus e meu Pai, e começou a orar, e começou a dizer, já está dando choque igreja, já está dando choque, meu Deus, o céu desabou, o homem ressuscitou no culto, na hora ali. Meu Deus, cadê? Onde estão essas referências? Ouve-se falar aqui do Brasil de Manuel de Melo, o fundador do Brasil para Cristo. Um dia ele estava no culto, vou dar 2 testemunhos desse, e entrou uma pessoa de muleta. Ele pegou a muleta do homem e no pé do altar quebrou a muleta e falou, agora anda que é por minha conta. O homem saiu andando no meio do culto. Outro dia os obreiros mandou avisar, pastor, e veio um obreiro ali de canto desesperado, acabou de morrer, os médicos examinaram aí, tem um irmão que é médico que examinou, o homem morreu, ele gritou com o microfone e falou, aonde Jesus está a morte não fica, o homem ressuscitou na hora, oh meu Deus, que Deus levanta! Quem crê nesse Deus que ainda levanta e que fala? Se prepare, porque você vai ver o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para quem crê, para quem quer ser avivado. Aviva! Cadê as irmãs do monte da oração? Cadê o povo que desce, que busca, que persevera, que quer a glória, que quer o poder? É poder de Deus até nos ossos. Aleluia. Põe a mão no ombro de alguém, se você pode, diga, Deus vai nos reavivar nessa noite. Calabandara baixanda, calabandara bacantara bacaia, alabata quebete quebidara candara bacaia. Eliseu não vai levar a unção para a tumba. Vamos derramar o som, vamos derramar o som. Derrama. Aleluia. Eu não sei se você vai aguentar ficar calado aí. Aleluia.
Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Escute, Abner, Deus não vai ressuscitar Moisés para vir operar os 10 sinais. Deus não vai trazer Elias lá do céu para ressuscitar o menino de novo. Deus não vai trazer Elias para fazer orar e o fogo descer. Deus não vai fazer Eliseu descer aqui para ele vir com porção dobrada, multiplicar azeite, fazer o machado flutuar. Deus não vai tirar Pedro da tumba e nem vai ressuscitar Paulo. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar. Reaviva, 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 reaviva. É a chama pentecostal, é a chama do amor por Deus, é a chama da presença. Reaviva. Glória a Deus. Eu estou sentindo graça aqui. Eu estou sentindo que o Pai hoje vai mover no sobrenatural aqui nesta noite. Canascicando. Deus está começando a desenterrar promessas aqui. Aquelas promessas, pastor Marcelo, que Deus levantava e dizia: vou te levar para lá, vou te levar para cá. Parece que sumiram essas profecias. Por quê? Porque não tem ninguém na brecha. Mas essas promessas vão voltar. Deus vai começar a falar, e a palavra é essa: vou te usar, vou te usar. Você vai ser instrumento de cura, vai ser instrumento de poder nas minhas mãos. É tempo. Reviva, 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 reviva. Aleluia. Andecova súria, Xandecova séria, Elemandecova súria, Anacamantecovas neia, Decovas núbria, Eleque decovas nai, Shader que me keito cova súria, ele é para faça calassuri comanai. E agora o apóstolo Paulo, ele chega para Timóteo, aleluia, e diga para ele: eu quero te recordar. E Deus vai fazer algumas pessoas começar a recordar as promessas de Deus. Tem gente que já esqueceu que Deus falou que você vai ser uma Débora profetiza. Tem gente que já esqueceu que Deus ia te levantar como Asaf, um adorador. Tem gente que já esqueceu que Deus iria te levantar como um ganhador de almas. Mas lembra, 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 lembra da promessa. Por quê? Porque você tem que lembrar para quê? Para despertar, desperta, 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 desperta. Meu Deus, eu estou tomado aqui. Desperta, desperta, reavivas, reavivas o dom. Pega esse dom, pega essa vida e coloca ela no fogo, na presença de Deus. Quer que eu fale mais? Um dia disseram para João Wesley: o que você faz para essa multidão de milhares de pessoas vir te ouvir? Ele fala: eu coloco o sermão no fogo e eu começo a queimar na presença de Deus. Sabe o que Deus está querendo? É um povo que queima, 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 queima. Deus vai queimar o teu coração aqui. Deus vai reacender a chama aqui. Alá subidequébia, urabachanda calassúria. Por favor, não quero te cansar, mas você que pode, só quem pode, põe a mão no ombro do irmão que está aí do teu lado agora. Mas ponha com amor, ponha com vontade, ponha com autoridade. Elebaixanda, e comece a orar agora, porque Deus vai batizar com o Espírito Santo. Deus vai renovar dons espirituais. É noite de reavivamento. É noite de fogo. Mantenha o fogo, mantenha o fogo, mantenha o fogo. Oh Deus, derrama a renovação.
agora. Renova, 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 renova. Eu ouço o barulho de línguas estranhas. Renovo, 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 renovo. Vai adorando a Deus aí. Deus vai batizar com o Espírito Santo. Olha Deus renovando aí, Renatão. Olha aí, pega. Pega aí, vaso, pega. Pega que Deus está renovando. Pega. Olha aí, olha aí. É Deus. É Deus, minha juventude. É Deus, Pedrinho. É Deus. É Deus, é Deus. Renova. Renova. Recalabaçando. Ei, ei, ei. Deus quer obreiros renovados. Deus quer senhoras renovadas. Deus quer músicos renovados. Deus quer uma mocidade renova. Quem vem no renovo? Quem vem no renovo? Quem vem no renovo? Renova, olha aí, pegou. Pegou mesmo. Pegou mesmo. Fica de pé falando em línguas estranhas. Fica, olha aí, é desse jeito aí. É desse, camaça, cana, já entra 1000 por hora.